Olá, lindão, olá, lindona. Muito bom poder estar com você aqui nessa quarta-feira em mais um Pensando Fora da Caixa. Eu sou Luiz Vitorino e é um prazer ter você aqui no Posso Te Dar uma Dica. Hoje eu gostaria de falar a respeito de algo bastante polêmico, né? Diante de tudo que nós vivemos nesses dias, diante do posicionamento da igreja, de alguns cristãos, de algumas pessoas, né? Um mundo tão radical na sua forma de pensar e ao mesmo tempo tão hipócrita. Me perguntam a respeito do que eu acho, do que eu acredito, e vou te falar o que eu acho ou o que eu acredito, pouco importa nisso tudo. Mas vou dar a minha opinião. O que Jesus faria diante da homossexualidade? O que Jesus faria diante de um crescimento tão grande da exposição, da imposição e da aceitação de pessoas com uma opinião, com um pensamento diferente do seu? Meu ponto de vista é que Jesus faria hoje exatamente o que fez em sua época. Ou você acha que na época em que Jesus viveu não existiam homossexuais? Ou você acha que na época em que Jesus viveu essas pessoas não existiam? O problema é que você passou a ver o direito, o livre-arbítrio das pessoas de acordo com o seu condicionamento, sua posição e os ensinamentos que lhe foram passados nas últimas décadas. Isso não quer dizer que o que você sabe a respeito, o que você aprendeu a respeito, é o que Jesus pensaria. Você não pode afirmar isso, assim como eu também não posso. Ah, mas a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia diz tantas outras coisas tão interessantes e importantes que Jesus daria ênfase a elas antes de atacar, antes de julgar e antes de condenar o posicionamento de qualquer outra pessoa nesse mundo. Sabe, o problema é que nós, cristãos, deixamos de ser o Cristo que busca os perdidos, que busca os aflitos, que busca os enfermos, e nos tornamos um Cristo, entre aspas, que pune, que julga, que condena, que mata. O Cristo que aponta todo dia para o inferno, dizendo: se você não pensar, se você não fizer, se você não for assim, é para lá que você vai. Quando na verdade o Cristo da Bíblia, ele apontava para o inferno, mas ele dizia: é melhor você ficar comigo, é melhor você estar comigo, independente do que você acha, independente do que você pensa, independente do que as pessoas vão pensar ou dizer. Acredite, lá não é um bom lugar, é melhor você estar comigo. Um Cristo que sabia, porque a lei dizia, que se ele tocasse em um corpo morto, em um defunto, ele estaria impuro. Mas esse Cristo, ao ver uma mãe chorando, ele para o cortejo fúnebre e toca no defunto, antes de trazer vida a ele.
Um Cristo que sabia porque a lei declarava isso, que se ele tocasse, se ele encostasse em um leproso, ele seria considerado imundo. Mas ainda assim, diante de um homem ajoelhado aos seus pés dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me limpar, eu sei que o Senhor pode me curar. A história vai dizer que Jesus toca naquele homem e diz para ele: claro que eu quero, seja limpo. Sabe, eu acredito num Cristo capaz de deixar 99 ovelhas dentro de um aprisco e sair noite afora, em meio ao deserto, em meio às montanhas, em meio aos vales, até encontrar aquela ovelha que estava perdida. E antes de julgá-la, de condená-la e de dizer para ela: olha, você errou, você saiu do caminho, você se desviou das suas irmãs, ele derrama azeite sobre as suas feridas, ele limpa, ele coloca as ataduras, depois ele coloca essa ovelha sobre os seus ombros e volta para um lugar seguro. Que igreja seria eu? Que igreja eu seria se, ao invés de sarar as dores, eu as catucasse, eu as inflasse ainda mais, a provocasse ainda mais? Que igreja serei eu? Que, tendo a capacidade, o poder de agregar, eu prefiro espalhar. Sabe, querido, por que não pensar um pouquinho fora da caixa e entender que a minha missão nessa terra, a sua missão nessa terra, é exalar o amor de Cristo, exalar o amor de Deus. É falar aquilo que João, o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, nos ensina de que Deus, ele amou o mundo e não apenas algumas pessoas, não aquelas que fazem a sua vontade ou que fazem aquilo que acham que é a vontade dele, não, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu maior presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que não falar do amor de Cristo, que é o que realmente interessa, para falarmos de pensamentos, posicionamentos que só vão levar à discórdia? Por que não mostrar para as pessoas que Deus é amor? Algumas pessoas odeiam Deus, algumas pessoas odeiam a igreja, algumas pessoas odeiam os cristãos. Não porque eles são ou sejam dignos de serem odiados, mas por causa de um pensamento, de um posicionamento. Aqueles que eu chamo de posicionamento de crente e que às vezes sou recriminado porque as pessoas pensam que eu estou falando de pessoas e na verdade eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de posicionamento. Que muitas das vezes eu tenho, muitas das vezes você tem para com os outros. Talvez se você fosse Cristo, o leproso continuaria leproso. A viúva enterraria o seu único filho. O ladrão na cruz não teria esperança. Talvez se eu fosse o Cristo, condenaria e julgaria todos aqueles que aos meus olhos estão errados, quando na verdade eles estão necessitados do amor que eu digo ter, mas sou incapaz de dar. Sabe? Por que não pensar um pouquinho fora da caixa e entender que não somos juízes, que não nos cabe dizer quem é
salvo ou não é salvo. Que não nos cabe dizer quem está certo ou errado. Acredito muito, piamente, que se Jesus vivesse nos nossos dias, Ele olharia para a sua igreja, olharia para mim, olharia para você e diria: vocês leem as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Porém, essa mesma Escritura fala de mim e vocês não me conhecem. Beijo no coração.